Graça e paz, meus irmãos. Amém? Louvado seja o nome de Cristo. Hoje nós vamos trabalhar com o tema dons e talentos. Para que são os dons e talentos? Isso vai servir para lembrar que a igreja vai se tornar mais unida, vai ter mais serviço e vai ter mais santidade quando ela exerce seus dons e talentos. Então ela traz tudo isso: unidade, comunhão, serviço e santidade. E isso é um privilégio muito grande para a igreja, quando ela se coloca para exercitar seus dons e talentos. Abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, Efésios 4, do 7 ao 16. Dons e talentos. Dons e talentos, que vai trazer unidade, serviço, comunhão e edificação do corpo. Os dons e talentos traz tudo isso. Vamos lá abrir nossas Bíblias. Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares, uma leitura responsiva. Efésios 4, do 7 ao 16, com o tema dons e talentos. Amém, igreja? A palavra de Deus nos diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Deus, do dom de Cristo. Ora, o que dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Esse texto aqui, a base dele, para que são os dons e talentos, está aqui no verso 12. A resposta está aqui, verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Para que são os dons e talentos? Está aqui. Edificação do corpo de Cristo e o serviço na obra de Deus, para glorificar Deus. E nós temos que exercer os nossos dons e talentos. Deixa eu só relembrar rapidinho porque foi escrita essa carta, para a gente já ir para o texto, sem muita demora, tá? Paulo aqui, nessa carta, ele está expondo o grandioso plano de salvação na vida da igreja. Essa carta foi escrita por isso, para mostrar que a igreja vai ser salva pelo que Cristo fez por nós, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua compaixão, principalmente o seu perdão. Então ele vai nos oferecer bênçãos espirituais, não bênçãos materiais. Ele pode até nos dar, porque ele é Deus, mas o principal são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, as garantias que Deus nos dá. De que? Vida eterna, salvação, tá? Paulo estava preso em Roma, sua primeira prisão. Ele escreve 4 cartas. Essas cartas são chamadas as cartas da prisão. No capítulo 1 ele vai falar justamente isso, que Deus planejou a igreja antes da fundação do mundo. Jesus Cristo, ó ação trinitariana, Deus planejou a igreja antes da fundação do mundo, no capítulo 1. Jesus Cristo veio, desceu,
morreu pela sua igreja, ascendeu aos céus, e o Espírito Santo foi derramado para ficar como garantia para que a igreja pudesse voltar quando Cristo vinha buscar a sua igreja. Então, no capítulo 1, ele vai mostrar essa ação trinitariana. Deus planeja a igreja, Jesus Cristo vem e executa o plano de Deus, morrendo por amor à igreja, e o Espírito Santo, após a ascensão, fica como penhor, garantia de que nós iremos para o céu. No capítulo 2, ele vai mostrar como é que nós somos salvos. A salvação é pela graça. Não adianta as obras, não é pelo que eu tenho, pelo que eu faço. É a cruz de Cristo, graça mediante a fé. No capítulo 3 ainda Paulo ora pela igreja, a importância da oração. Eu não vou trazer os versículos aqui porque senão a gente vai se alongar. Capítulo 4, é aqui onde a gente chegou. Ele vai falar de unidade e justamente do exercício dos dons e talentos. Nós temos que exercitar os nossos dons e talentos. No capítulo 5 ele vai falar os deveres familiares, o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. E no capítulo 6 é o grande capítulo que ele fala da armadura de Deus. Tá? E nós chegamos aqui nesse capítulo aqui 4. Eu nunca tinha pregado aqui, mas assim é um texto que ele movimenta a igreja, ele encoraja a igreja. Tá? Então o plano de Deus foi justamente esse, ter um povo para seu louvor, para que quando nós estivéssemos aqui na terra, até a sua volta, nós pudéssemos exercitar os nossos dons e talentos, a serviço do rei, para edificação do corpo, e para que nós possamos glorificar Deus através dos nossos dons e talentos. Quando nós lemos aqui do verso 7 até o verso 11, ele vai falar justamente dos dons, do santo ministério, dos santos de Deus, aqueles que são separados. Ele vai falar de unidade e de santidade. E o primeiro aspecto do dom, dos dons e talento, que eu quero tratar aqui nessa manhã, Paulo trata da variedade de dons, tá? Olha o que é que ele diz no verso 7, ele começa falando assim: e a graça foi concedida, verso 7, concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então todo dom vem de Cristo. É Cristo que distribui os seus dons. Mas como é que eu sei que eu tenho dom, algum dom? Participando do corpo de Cristo. Você descobre aqui no meio da igreja. E você descobre para você exercitar os seus dons. Esse é o mover da graça de Deus. Ele fala em graça. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, distribuindo os seus dons. Dons espirituais para que a igreja possa exercitar os seus dons. Cada cristão tem uma coisa em comum. O quê? O que Cristo fez por nós, a salvação, e cada um tem dons para servir dentro da igreja. Então tem pessoas que já passaram 30, 40, 50 anos servindo, e nós temos que formar, e elas continuam servindo hoje. Mas nós temos que... é um celeiro de dons a igreja, para que seja exercitada. Por quê? Porque as irmãs, a gente vai passar, né, irmã Hilda? Nós não vamos virar pedra. Então a juventude que está chegando tem que exercitar seus dons e talentos, tem que despertar. Se eu fosse virar pedra, eu ia ficar aqui exercitando. O pastor vai passar, a irmã Hilda vai passar como fundadora da igreja, e cada um aqui. Então o exercício dos dons são importantes. A pergunta que fica é: qual a função dos dons? Então a gente viu aqui no capítulo 2, é para edificação da igreja. A igreja, se ela não exercitar seus dons e talentos, ela vai morrer, secar e murchar. É isso. E nós servimos a Deus. Tudo isso para que nós possamos servir a Deus e edificar a igreja, servir uns aos outros. Os dons não são para mim, mas para eu exercitar para os outros. Tem pessoas aqui, eu vou pegar um exemplo de uma irmã que tem 86 anos, ela faz 2 congregações, 86 anos, entendeu? 86 anos, e às vezes nós estamos aqui já trazendo como aplicação, precisando de pessoas. Todo dom está atrelado a alguma coisa. Louvar, cantar aqui não é dom, mas está atrelado aos dons de serviço. Então tudo está
atrelado a alguma coisa, e eu não posso deixar de exercitar os meus dons, servindo a Cristo, edificando o corpo de Cristo. Deixa eu lembrar aqui de 3 coisas importantes nos dons e talentos. A primeira coisa é que todo mundo tem pelo menos um dom. Todos, pelo menos um dom. Qual o meu dom, pastor? Se você não descobrir, eu não posso descobrir para você. A gente tem uma noção, que a gente chama, convida para ensinar, para servir, para cuidar das crianças, do ensino. Então, exercitando. Então, todo cristão tem pelo menos um dom. Segunda coisa importante para que a igreja lembre: há variedades de dons. Todos são importantes. Todos. Aquele que recepciona, aquele que faz o serviço de limpeza, que nem a nossa amada irmã Marconizete, ao que prega não muda nada. O que importa é exercitar os nossos dons e talentos. E o terceiro é que Deus é glorificado através do serviço da igreja. Deus é glorificado através dos dons. A palavra dom significa, no grego, é trazido numa palavrazinha que está ligada a justamente isso, a graça. A graça de Deus que é concedida. A palavra é charis, que vem do termo carismático. Então nós somos uma igreja que nós temos que exercitar os nossos dons. Resumindo, o corpo de Cristo, cada um de seus membros tem um dom para ser exercitado. É isso. O segundo aspecto que eu quero abordar aqui é justamente isso. A medida do dom. Deus distribui, olha o que é que ele diz, através de Cristo, aqui no finalzinho do verso 7. Segundo a medida do dom de Cristo, para distribuir para a igreja. Segundo a medida do dom de Cristo, é Cristo. Após ele ascender aos céus, a gente vai ver isso, levando o cativo o cativeiro, nos tirando do império das trevas, para que nós pudéssemos exercitar os nossos dons e talentos. Os dons e talentos, peço que os jovens se concentrem na pregação, no nome de Jesus. Depois a gente discute lá no nosso congresso, tá? Isso é um momento de reverência ao Senhor. Momento de reverência ao Senhor. Então, os dons e talentos não são brinquedos para que nós possamos, para o nosso próprio deleite, não. Os dons e talentos são ferramentas para que nós possamos trabalhar em prol dos outros e a edificação dos outros, para a edificação do corpo. É isso que nós temos que fazer para a edificação do corpo de Cristo. Terceiro aspecto que eu quero falar nessa manhã é que Jesus, ele levou cativo o cativeiro e distribuiu os seus dons para a igreja. Verso 8, olha o que é que diz, verso 8. Ele diz assim: por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha o interessante. Quem era cativo? Nós era que éramos cativos. Estávamos cativos, presos, nós éramos escravos, só que ele nos liberta. O cativo era eu e você. Olha o que é que ele diz aqui: ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu os dons aos homens. Ao subir, ao ser glorificado, Deus derrama os seus dons e talentos para a edificação da igreja. É isso, ele quebra as amarras da escravidão. O cativo era eu e você, nós já éramos cativos, não tinha como exercer. Após subir ao céu, ascender ao céu, ser glorificado, o que é que ele faz? Derrama os dons e talentos na vida da igreja. E concedeu aos homens. A carta é escrita para quem? Para a igreja. Não é para o mundo, é para a igreja. Por isso que ele concede aos homens da igreja. Os homens aqui é a humanidade, homem e mulher. Concede a nós dons e talentos, quebrando o cativeiro satânico, onde o homem estava aprisionado. Paulo vai falar aqui, aprisionado pelo mundo, pelos nossos desejos e por Satanás. 3 forças operavam em nossas vidas. Agora nós somos servos
E Ele concede dons à sua igreja. Para quê, pastor? Para que seja exercitado. Se Deus te chamar, não fuja. Exercite os seus dons e talentos. É isso que Ele está dizendo. Ele levou cativo, nós fomos transportados, tirados de um local, da escuridão, da treva. Ele nos traz para a luz para quê? Para conceder dons, para que a igreja possa executar os dons a serviço. A figura aqui, quando ele diz que ele sobe aos céus, é de um vencedor. É a figura justamente do general romano. Ele ascende aos céus poderosamente, levando o cativo, quebrando as amarras, como vencedor único e fiel pela sua igreja. E Ele nos dá o que agora, pastor? Dons e talentos. Aqui os cativos são quem? Nós, não eram os inimigos, não. Os inimigos eram nós, a igreja, todos nós, porque todos pecaram. Mas Ele levou o cativo para libertar seu próprio povo. Os pecadores, tirados do domínio, da escravatura ou da escravidão, do diabo, da carne, dos nossos desejos. É isso que Ele fez por nós. Aí Ele diz, ora, verso 9, ora, o que dizer? Ele subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores. Aqui não é descer ao Hades, não. Ele desceu à terra para quebrar a maldição do pecado e depois ascendeu aos céus. Aqui está mostrando o que, pastor? A sua humilhação e a sua exaltação. Veio como homem, o homem e o cordeiro ascendeu aos céus como leão, da tribo de Judá. E está lá, cordeiro e leão, aguardando a sua igreja. Venceu por mim, por você. Ora, o que quer dizer subiu? Se não também havia descido até as regiões inferiores. Ele desceu da sua glória, se esvaziou do seu poder, para que fosse levado todos os nossos pecados sobre ele e ascendeu aos céus. Desceu e subiu como vencedor. É isso. Cristo fez isso pela sua igreja, porque, pastor, verso 7, verso 8, para conceder dons à sua igreja. O dom é isso. Eu trabalho os dons. Qual o dom que eu tenho? Ele distribui, ele vai dizer aqui, distribuiu dons para a igreja, os dons e talentos. Por isso que ele chama a igreja, é um chamado à igreja hoje e agora, para que ela possa exercitar, Ele cita alguns dons que está ligado aqui diretamente ao ensino da palavra de Deus. Ele cita 5 dons, e ele começa dizendo isso. Só antes, para a gente entender, verso 10, ele diz assim, para não passar, verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, ele desceu na sua humilhação, foi crucificado, morto, sepultado, mas depois ele ascendeu aos céus, gloriosamente. Se ele não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Então subiu, mas ascendeu aos céus, subiu aos céus, desceu e subiu. Subiu acima de todos os céus, está lá, no trono, para encher todas as coisas da sua glória, do seu esplendor, da sua maravilha. É isso que ele fez por nós. Então o primeiro dom, ele vai falar de 5 dons aqui, no verso 11. O primeiro dom, o dom de apóstolo. Olha o que é que ele diz, verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. O primeiro é apóstolos, tá? Meus irmãos, só existiu 12 apóstolos, tá? Apóstolos levantados por Cristo, 12. Paulo é um fora do tempo, tá? Quem estará lá sentado nos 12 tronos? Os 11 apóstolos mais Matias. Paulo foi um fora do tempo, tá certo? Não existe mais apóstolo como os 12. Por quê? Porque existia um modelo do apóstolo.
ele era comissionado. O discípulo é um seguidor de Cristo, mas o apóstolo foi comissionado e levantado pelo próprio Cristo. Então tinha 3 aspectos. A pessoa tinha que viver e conhecer Cristo pessoalmente. Esses apóstolos de Cristo viveram com Cristo de hoje? Não existe apóstolo hoje. Ser testemunha ocular da sua vida e da sua ressurreição. Esses apóstolos de hoje, eles acompanharam isso? Não, são falsos apóstolos, tá? E ter no seu ministério a autenticidade de milagres especiais que aqueles homens faziam em nome de Cristo. Então essas 3 coisas aqui tinha que ter no apóstolo, nos 12, mas Paulo fora do tempo. Paulo foi fora do tempo, ele disse: eu sou dos menor, o menor dos apóstolos e fora do tempo. É nesse sentido aqui. Então nesse sentido não existe mais apóstolo hoje, mas no sentido geral a palavra enviado sim. A palavra é enviado aqui, nesse sentido sim, porque todos nós somos enviados. A quê, pastor? A pregar a palavra de Deus, a anunciar o evangelho novo da salvação. Então, no termo grego apostole, enviado, nós somos enviados por Deus para pregar e anunciar as boas novas de salvação. Nesse sentido sim, todo cristão tem esse dom, porque Jesus diz lá na grande comissão: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Então nós somos enviados, embaixadores de Cristo aqui na terra, testemunhas fiéis de Cristo aqui na terra. É isso que nós temos que entender. Como os 12 não existe mais, mas no sentido de enviados sim, tá? E nós vamos fazer o quê? Como enviados de Deus, nós temos que pregar a palavra de Deus, expressar a nossa convicção de que Cristo é Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso nós somos seguidores da doutrina dos apóstolos. A igreja é apostólica sim, ela não é romana, porque a palavra apostólica é espalhada nos 4 cantos da terra. E por que apostólico? Porque nós seguimos a doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos seguiram a doutrina de Cristo. Entenderam, né? A igreja, a palavra apostólica é nos 4 cantos da terra. Universal, não universal do reino de Deus. Mundialmente, não mundial do reino de Deus. Resumindo, em todos os cantos da terra. Então, nesse sentido nós somos. O segundo dom que ele fala aí é de profeta, está bem aí, ó. Verso 11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Profeta, o último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Profeta, como os profetas do Antigo Testamento não tem mais, tá? Não tem mais, porque eles eram levantados, era Deus que dava a palavra a eles, para eles pregar a palavra. Então hoje não existe mais palavras revelacionais, não tem. Deus mandou te dizer, o canon está fechado, porque se houvesse revelação a gente teria que incluir na Bíblia. Nós não dizemos, Deus mandou te dizer, mas assim está escrito. É isso que o profeta faz. Existe profeta hoje? Existe. Com o que, pastor? Aqui, ó. Quando ele expõe a palavra de Deus, com a Bíblia na mão, ele está profetizando. Está escrito. Todo membro da igreja que expõe a palavra de Deus com a Bíblia na mão é um profeta. Profeta com a Bíblia na mão. Até Jesus disse, está escrito. Jesus não dizia, Deus mandou te dizer, não. O próprio Senhor. Aí os que estão aí fora, metida a profeta, diz, ó, Deus mandou te dizer. Aí ele tinha que pegar e colocar o que Deus mandou dizer e incluir no canon. Como é que inclui, se o canon já foi fechado? Então existem profetas hoje com a Bíblia na mão, expondo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus. O outro dom é de evangelista, pastores, mestres e evangelistas, está ali, ó, e evangelistas. Então, esse é um ministério muito especial, tá? Todos os ministros de Cristo têm essa obra de evangelizar. Timóteo vai falar isso, Paulo vai falar isso a Timóteo.
Os apóstolos e os profetas lançaram um alicerce e os evangelistas continuam pregando o fundamento da igreja. Cada membro da igreja deve ser uma testemunha. Vocês lembram lá em Atos 1:8, né? E serão minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Então nós somos testemunhas. O evangelista é muito bonito. O evangelista é o mutirão de Deus aqui na terra. O mutirão de Deus. O mutirão de missões, que faz missões, que prega o evangelho. É isso que o evangelista é. Ele vai, sai na frente, quebrando as barreiras para que outras pessoas fiquem. É um dom maravilhoso. E ele termina com o dom de pastores e mestres. Ele diz aí: e há outros para pastores e mestres. Então, o pastor ele tem que ser mestre. E o mestre não precisa ser pastor, aquele que ensina. Então, o ofício de pastor está ligado a mestre. Porque se o pastor não ensinar, para que ele serve? Para nada. Porque o que está lá, a função pastoral, às vezes as pessoas confundem. É oração e ensino da palavra. É isso que o pastor faz. Constitui esse ofício que está ligado, pastor e mestre. O pastor ele exorta, ele alimenta, ele cuida, ele protege, ele vigia, ele consola as ovelhas. Como é que ele faz tudo isso, pastor? Aqui, ó. Se ele estiver pregando isso, tem pessoas que dizem assim: eu não me sinto pastoreado. Não vem para o culto de doutrina, não vem para a EBD e diz que não se sente pastoreado, porque a gente pastoreia com a Bíblia na mão. Eu não me sinto pastoreado. Isso é boa, viu? Essa é a melhor de todas. Não vem para a igreja, não está no meio do rebanho, se perde, foge do pastor, quebra as cercas com a ovelha teimosa, e a culpa ainda é do pastor. O pastor faz isso, exorta, alimenta, cuida, protege, vigia e consola, com a Bíblia na mão. Com a Bíblia na mão. É isso é pastorear. A palavra é o alimento, a vara é a palavra. É esse que o cuidado, o bordão é a palavra, tudo é através da palavra. Esse é o uso, isso é o que o pastor faz. O pastor é um mestre, mas o mestre não é um pastor. Todos os 5 aqui que nós falamos está ligado ao ensino das Escrituras. A palavra é o instrumento para a edificação da igreja. Nós temos que exercitar os nossos dons. Para que tudo isso? Nós falamos até agora, todos os dons e talentos, incluindo o serviço, incluindo todos os dons. Do verso 12 ao 16, ele vai dizer que é para o aperfeiçoamento dos santos. Nós estamos sendo distribuídos. Os dons e talentos que são dados à igreja, é para o aperfeiçoamento, em vista ao aperfeiçoamento da igreja. Essa palavra aqui, ela só é encontrada aqui. Embora o verbo tenha alguma ligação em outros 2 locais. Lá em Mateus, ele corresponde a consertar redes. Aquele que estava consertando as redes, antes de lançar as redes. Antes de lançar as redes, você consertava as redes. Então esse verbo está ligado a aperfeiçoar, consertar. E também é empregada na questão de restaurar aquele que está quebrado, aquele que está decaído. Então, é para isso, aperfeiçoar. Tem muita gente decaída, passando por problemas. É para o aperfeiçoamento, restaurar aquele que está cansado, aquele que está doente, aquele que está angustiado, aquele que está depressivo. É o mal do século. Então, nós temos que aperfeiçoar. Então, o sentido geral de aperfeiçoamento aqui é ajustar aqueles que estão deficientes com a sua fé, para que eles possam exercitar os seus dons dentro da igreja, para que eles possam estar aptos para servir dentro da igreja, ajudar, consertar, emendar, aperfeiçoar. É isso, para que ele possa desempenhar as suas funções dentro da igreja. Olha o que é que ele diz em seguida, depois aí no verso 12, com vista ao aperfeiçoamento segundo. Para que tudo isso? Os dons e talentos aqui, ó, para o desempenho do serviço. O desempenho do serviço, nós temos que desempenhar.
Não é o pastor que está pedindo, é Deus que está ordenando, é um mandamento. Servir. Servir aos outros para a edificação do corpo. A principal função dos pastores não é fazer a obra, mas preparar, treinar toda a igreja para que a igreja faça em comum a obra de Deus, o serviço de Deus. A palavra aqui, serviço, é kainonia, serviço. Para descrever não a obra só dos pastores, mas de toda a igreja, o serviço da igreja, do corpo de Cristo, todo o povo de Deus, sem exceção, executando cada um a sua função. É um organismo vivo, não pode parar. Recepção, louvor, tudo atrelado, mídia, tudo, ensino daqui a pouco, é tudo isso atrelado ao mesmo tempo ao serviço da igreja. É isso que ele está, é isso que ele disse, o desempenho do seu serviço. Nós temos que fazer isso, todo o povo de Deus, sem exceção. Sem exceção. Não há exceção, não há prerrogativa de uma elite superior dentro da igreja, não, isso tem que acabar, mas é uma vocação, tem que ser um privilégio. Se for fazer, faça por amor, porque senão Deus não recebe, murmurando, não, eu fui, mas só quem vai é os mesmos, deixa aí, Deus está vendo os que estão indo. Faça por amor, por vocação, por privilégio. É isso que ele está dizendo. Desempenhe o serviço, o seu, individualmente. Não olhe para o dos outros. Não olhe para o dos outros. É importante aqui, importante o que eu vou falar agora. O trabalho da igreja não só consiste na pregação e no ensino. Não, todo o serviço prático. Abrange tudo. Mídia, limpeza, andamento, recepção, pregação, louvor, adoração, todos os ministérios. É o prático, o ensino e o prático todo a serviço do rei, para que nós possamos socorrer os necessitados, começando dentro da igreja, edificando. Ele termina com o próximo motivo, da execução dos dons e talentos. Olha o finalzinho para que é. Pode deixar lá, volte, Duda. Lá no finalzinho, para a edificação do corpo de Cristo. É para isso os dons e talentos. É para isso. Se eu não exercitar, eu vou ser cobrado. Sabe o que é que Deus faz? Ele disse lá, vou tirar, servo mau e infiel. Que negócio de guardar o quê? Vou tirar e vou dar quem tem 10. Vou tirar e vou dar quem tem 5. E naquele grande dia, você que olhou, pegou no arado e olhou para trás, ele vai cobrar de você. Vai cobrar de mim e de você. O meu papel é ensinar, é mostrar, para que toda a igreja faça. Não só o pastor. É fácil demais colocar a culpa toda na liderança. Tem que exercer a igreja em comum. Essa é a palavra. Para a edificação do corpo, está aí no final. 3 motivos. Primeiro, para o aperfeiçoamento dos santos. Depois, para o desempenho do serviço dentro da igreja. E final, para a edificação do corpo. Os dons e talentos são para isso. A finalidade é exercitar os dons e talentos. Ele diz aí, para a edificação do corpo de Cristo. Não são dados para o uso egoísta, para o meu ego ficar lá em cima. Pregar. A gente fez um treinamento com as meninas aqui, elas pregam divinamente bem. Exercitar todos os dons espirituais a serviço do corpo de Cristo, para a edificação do corpo. O serviço é prestado para isso, para servir outras pessoas, para que a igreja avance, seja alicerçada e edificada. É isso. Quais as evidências do crescimento espiritual após tudo isso que foi dito aqui? Aperfeiçoamento, desempenho no serviço e edificação do corpo. Qual é a evidência que isso está acontecendo na igreja? Que pode ser vistas na igreja. 4 características. Primeiro, nós temos que nos tornar pessoas maduras. Verso 13, agora sim, Duda, olha o que é que diz aí. Parte B do verso.
Ele diz assim: a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, tem que trazer a primeira evidência que a igreja vai crescer madura. Madura, uma igreja madura. A primeira evidência que tudo isso está sendo colocado em prática é o que, pastor? Uma igreja madura, um estado de pessoa madura, maduros na fé. Nossa meta é o crescimento espiritual da igreja. Ele vai dizer, até no começo aí, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Cristo. Quando ele diz que a pessoa madura aqui, ela amadurece através de Cristo, Cristo como meta, o crescimento vem dele, Cristo em nossas vidas, Cristo como exemplo, Cristo como meta, Cristo como a nossa força. Nós devemos imitá-lo, servi-lo e viver para a glória dele. Sermos imitadores de Cristo, refletir a beleza da sua santidade, é isso, como pessoas maduras, para que nós possamos chegar à plenitude de Cristo, até a volta do Senhor. Então a primeira evidência é essa: a igreja está amadurecendo, depois de ser aperfeiçoada, depois de servir ao Senhor, ela está amadurecendo. Segunda característica é constância espiritual. Olha o que é que ele diz no verso 14. Ele diz assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro. Nós temos que ter constância, porque senão nós vamos ser levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer vento de doutrina. E a constância espiritual, a constância de vida na igreja. Nós não podemos ser, olha o que é que ele diz, como meninos. Os meninos é que são inconstantes. Como crianças, para que não sejamos como crianças. Por quê? Porque a criança é fácil de enganar. Ela é arrastada de um lado para o outro. E o crente que tem constância, que ele é inconstância, ele vai viver como criança, levado de um lado para o outro, como vento, ou por qualquer vento, ou por qualquer marola, pela mentira dos homens. É isso que vai acontecer, pela astúcia deles, pela artimanha deles. Eles vão induzir a igreja. Se nós não formos homens e mulheres constantes na fé, nós vamos cair aqui. Jesus disse que nós temos que ser semelhantes às crianças em humildade, não para ser arrastados, não meninos na fé inconstantes, não. A criança que Jesus fala lá é na humildade, na inocência da criança. Aí sim, você pode ser como criança, humilde como criança, inocente, a inocência da criança, mas não como criança para ser arrastado pela astúcia dos outros. Não pode ser assim. Nós não podemos ter instabilidade como meninos. Os meninos são estáveis, birrentos. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter o que? Constância. Nós temos que ter essa constância, não sermos inconstantes, inseguros, não. Um crente maduro, ele não é jogado de um lado para o outro. A gente viu a primeira, que é um amadurecimento por qualquer vento de doutrina, não. Os crentes, eles vivem e têm discernimento espiritual quando eles crescem e amadurecem espiritualmente, para que eles possam identificar os falsos erros, para as falsas doutrinas, por qualquer vento de doutrina ou artimanha que possa se inserir no meio da igreja. Isso é sinal de amadurecimento, isso é sinal de crescimento espiritual da igreja, isso é sinal de que os dons e talentos estão sendo executados para a edificação do corpo, para a glória de Deus. Nós estamos fazendo isso. Terceira evidência que nós estamos crescendo espiritualmente é o amor. Versículo 15, o que é que ele diz no verso 15? A verdade em amor, mas seguindo a verdade em amor. Essa aqui é o ponto-chave para tudo. Verdade e amor, seguindo a verdade em amor. A verdade em amor.
A verdade sem amor é a arrogância. Porque eu só tenho a verdade, mas não tenho amor. É a arrogância. É um amor que é mentiroso. É uma verdade que é mentira. O amor sem verdade é o que? Hipocrisia. Eu amo, mas eu não digo a verdade. Hipócritas. Falsidade. Falsidade. A vida do crente tem que ser constante. Constante. Não como os homens aqui do verso 14, mas assim. Mas seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Verdade e amor são os alicerces. Essa é a característica principal. A igreja está tendo isso, está vivendo isso, está crescendo em tudo isso, que ele diz logo em seguida. Cresçamos em tudo isso. Em tudo isso que foi falado aqui. Em verdade, em amor. Em tudo que foi falado até agora, nós estamos vivendo isso, amadurecendo espiritualmente, sendo homens e mulheres constantes, não inconstantes que são levados por falsos mestres, ou ventos de doutrinas, ou artimanhas. Está acontecendo isso com a igreja? Em verdade e em amor, cresçamos em tudo. Aí ele vai dizer como é que cresce a igreja. Aquele que é o dono da igreja, naquele que é estão ligados ainda, naquele que é a cabeça. Quem é ele? Cristo. Crescemos nele, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é o cabeça, é aquele que direciona toda a igreja, direcionamento do meu ser. E a quarta, e não menos importante, mas muito importante também, evidência do crescimento espiritual da igreja. Ela está exercitando os seus dons, ela está servindo para que o corpo seja edificado. Uma igreja madura, uma igreja constante, uma igreja que ama em verdade. Para que nós possamos encerrar, a última é a cooperação. Se nós não cooperarmos uns com os outros, não vai. Versículo 16, para que nós possamos encerrar. Cooperação, olha o que é que ele diz. Ele diz assim, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, todos, segundo a cooperação, de quem? Só minha? Não, de cada parte, cooperando uns com os outros, juntas e medulas trabalhando, todas, consolidado, de todas as juntas e medulas, todo o corpo, o mesmo serviço ao mesmo tempo, um cooperando com o outro, sem parar. O organismo, o coração bobeando o sangue passando nas veias, a mão se movimentando, os pés andando, os olhos vendo, a boca falando, todos os membros aqui, a múltipla cooperação, uns para com os outros. Por isso que Cristo é o cabeça, para que nós possamos cooperar uns com os outros, a capacidade da igreja crescer, desenvolver. Cada um recebe o seu dom, cada um vai receber e vai ser direcionados por Deus. Assim que funciona, cooperando um com os outros, o organismo vivo, todo coordenado. Cada membro é importante no corpo. Cada membro é importante, não importa quão pequeno for. A unha é pequena, é importante. O tórax já é maior, o braço é grande, todos são importantes dentro da igreja. Todos têm que exercitar seus dons. Tem uma história que conta assim, uma criança, estava muito animada e disse, papai, hoje eu vou cantar no coral. Animado, cantar na igreja, escolheu uma música. Aí na hora não saiu, mas o pastor chamou ele e disse, mas você vai servir para alguma coisa, para quê? Para bater palmas. Ele sentou e ficou batendo palmas. E ele chegou alegre. Aí o pai disse, meu filho, como foi a música? Ele disse, papai, eu fui o que bati palma maior lá. Quem fez mais zoada foi eu. Então todos são importantes. Tem a sua função na igreja. Todos têm sua função na igreja. Não importa quão pequenos sejamos. Para os olhos de Deus, todos são importantes. O seu dom é importante, meu irmão, minha irmã. Nós estamos precisando de vocês. Pastor, eu quero trabalhar na igreja. Pode procurar, que não falta não o que fazer. Todas as áreas.
todas as áreas. Já tem pessoas que já estão em todas as áreas, né? É da mídia à pregação. Mas louvado seja Deus, que Deus possa despertar os dons e talentos da igreja, para que ela possa crescer. Cada membro, se você for chamado com uma aplicação para ser um líder agora, dia 27, do último domingo, olhem para mim aí, isso é dia 27. Dia 20 e quanto? Não, mudou, dia 27, o último. Vamos fazer dia 27. Não tem nada não, que a gente vai fazer aquele jeito lá, irmã Hilda, porque vai ter lá, dia 28, é isso, é 27? E vai ter lá, vai ter uma dispersão muito grande dia 22, por causa do Natal lá. Dia 28, 27 é 28, olha aí, para mim. Se alguém lhe chamar, não deixe de exercer os seus dons. Dia 29, pronto, eu estava perdendo aí por 2 dias, estava querendo avançar. Dia 29, é bom que vai ser um período bom. Aí dá para o pessoal viajar, que ainda trabalham segunda e terça ainda. Quarta que é o dia 1º, não é isso? Então pronto. Dia 29, vamos aqui. Então essa é a visão de Paulo para a igreja, para a sua nova humanidade, para a sua igreja, para o seu povo, através de Cristo. Como nós estamos olhando tudo isso aqui que foi falado, no exercício dos dons, o que foi mostrado aqui, para que a igreja possa ter amor, para que a igreja possa ter unidade, para que a igreja possa ter comunhão, para que a igreja possa ter integridade, para que a igreja possa ter maturidade, como nós vimos. O que é que nós estamos fazendo? Como nós estamos crescendo espiritualmente? Como nós estamos crescendo? Como nós estamos evidenciando a nossa vocação, a vocação do nosso chamado? Como nós estamos evidenciando tudo isso aqui? Esse chamado para exercermos os nossos dons e talentos, com tudo que foi falado aqui. Verso 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para a edificação do corpo. Não está fazendo para homens, está fazendo para Deus, não esqueça disso. O chamado é de Deus, olha o que é que diz, quem distribui no verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida de quê? Do dom de Cristo. É Ele que distribui, é Ele que está te dando. Qual minha parte, pastor? Exercer os meus dons e talentos para a edificação do corpo e para a glória de Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos exercitar os nossos dons, para que nós possamos ser uma igreja, como diz, uma igreja cheia de graça, uma igreja que exercita todos os seus dons para a edificação do corpo e a glória de Deus. Amém? Vamos orar, para que nós possamos nos dividir em sala de EBD. Lembrando que os jovens saem de fininho, a sala de EBD, hoje a EBD dos jovens vai ser EBD retrô, não é isso? EBD retrô, EBD retrô. Gênesis ficam aqui com Francisco, né, Francisco? Gênesis fica aqui hoje, tá? Ivan está com um problemazinho aí. Vai ficar aqui hoje. Vamos orar em nome de Jesus? Curvemos nossas cabeças e oremos pela EBD agora, a distribuição das salas, que Deus possa continuar falando aos nossos corações. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, pela Tua palavra, ó Deus, que foi estudada, pregada, falada, anunciada nessa manhã. Nós já lemos aqui tudo, ó Deus, vimos tudo, e percebemos, ó Deus, o que o Senhor faz, quando a igreja está bem ajustada, movimentando todas as juntas e medulas, o organismo vivo trabalhando em prol da edificação do corpo de Cristo, Cristo como cabeça, orientando a sua igreja, conduzindo a sua igreja. Não fazemos para homens, ó Deus, mas fazemos para o Senhor, com vista ao aperfeiçoamento de toda a igreja, uns para com os outros. Eu não tenho o dom para mim, eu tenho o dom para que eu possa edificar os meus irmãos, que a igreja possa entender isso, ó Deus, e que a igreja possa exercitar, ó Deus, para a glória do Teu nome, para a edificação do Teu corpo, para que a Tua igreja avance na pregação da palavra,
ó Deus, em harmonia, comunhão, unidade, fé, esperança. Deus Todo-Poderoso, cuida da tua igreja e conduz a tua igreja. Ó Deus, os jovens, obrigado, Senhor, porque estão chegando de férias. As estudantes que já estão aqui, ó Deus, que estavam fora, louvado seja o teu nome, que o Senhor as trouxe em segurança. Que elas continuem, ó Deus, sendo sal e luz no seu ambiente escolar. Toda a tua igreja, onde a tua igreja pisar a planta dos pés, que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, refletir a beleza da tua santidade, ó Deus. Sermos santos porque o Senhor é santo. Ó Deus, abençoa cada professor e professores, cada aluno matriculado nas salas, ó Deus. Que seja um restante, ó Deus, de estudo para edificação, ó Deus, de cada um que vai ficar aqui, dos jovens que estão fazendo esse momento retrô lá. Fala, Senhor, aos corações, continua falando como o Senhor vem falando. Tudo isso nós te pedimos nessa manhã. Oramos e já te agradecemos, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, igreja? Estamos divididos em salas e EBD, para exercício dos nossos dons e talentos.